Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Webinar Calebô, um projeto de incentivo à cultura da confeitaria, da chocolataria e de apoio ao empreendedorismo. Hoje a gente está num tom um pouquinho diferente, afinal de contas é o último painel desse nosso webinar e não poderia ser diferente. A gente trouxe para conversar com a gente hoje uma personalidade, um dos maiores nomes da confeitaria desse país. Fala pessoal, tudo bem? Calebô, muito obrigado pelo convite para participar, estou muito feliz de estar aqui e vamos falar um pouquinho de açúcar, de muito chocolate, que é o que faz a gente feliz e alegre, tá bom? Então fica ligado aí, valeu! Eu vou explicar o tema do nosso painel de hoje, que se chama Cartas a um Jovem Chefe. O que vem a ser Cartas a um Jovem Chefe? Um livro escrito por um dos grandes nomes, um dos grandes chefes do Brasil, chefe Laurent Sudot. Cartas a um Jovem Chefe vem a ser cartas imaginárias escritas por um grande chefe para um jovem iniciante. São perguntas e respostas para auxiliar um jovem iniciante na profissão. Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje nas palavras do próprio Laurent Sudot. Foi uma das pessoas mais disciplinadas que trabalhou comigo e que tem o seu trabalho na alma. Faz tudo com paixão e sempre busca a perfeição. Ao meu ver, já faz e pode ajudar muito o crescimento da patisserie artesanal no Brasil. Senhoras e senhores, chefe Flávio Federico, seja muito bem-vindo, chefe. Pô, começar desse jeito é puxado, viu, meu? É emocionante, assim, o Laurent, um dos grandes chefes da minha vida, assim, acho que uma das primeiras pessoas que acreditou no meu trabalho, no meu potencial, meu pai de cozinha, assim, uma pessoa incrível, realmente. A gente se conhece há muitos anos, a gente trabalhou muito tempo juntos e a gente ainda continua fazendo trabalho juntos, porque a gente tem uma ligação muito forte, até porque a gente pensa muito parecido em muita coisa, então a gente consegue, enfim, no olhar fazer as coisas, saber entender o que o outro quer, e ó, é emocionante, viu, porque ele, assim, é o top dos caras, assim, de tudo, assim, de cuidado de alma, de ser humano, de profissional. Nossa, eu só posso ficar feliz, ele é um querido mesmo. Já que são cartas a um jovem chefe, e o Flávio Federico, não vamos falar em idade, chefe, mas já tem pelo menos uns 25 anos de profissão aí que eu sei. Pois é, não, de idade é por aí, Profissão claro. Tem é difícil isso, né? Mas é isso aí. Que conselhos o chefe Flávio Federico de hoje daria ao jovem chefe Flávio, o jovem iniciante de 25 anos atrás? Bom, acho que a primeira coisa importante é que você não desista. Muita gente desiste no primeiro erro, na primeira falha, viu alguém fazendo uma coisa linda na internet ou numa aula, tenta fazer, não fica tão bom, fala, eu não sirvo para isso. E confeitaria é teste, confeitaria é repetir várias vezes, né? Eu costumo sempre falar que você não saiu da barriga da sua mãe, saiu correndo pela sala, né? Você primeiro dormia, comia e sujava a fralda, aí depois você começou a se arrastar no chão, engatinhar, quando você começou a ficar de pé você caía, até você começar a andar e correr demora. E as pessoas hoje em dia desistem muito fácil, as pessoas são muito imediatistas, as pessoas inclusive querem muito, tudo na mão. Então, assim, as pessoas pouco leem, até quando a pessoa vai comprar alguma coisa na internet, a gente que vende curso online passa muito por isso, a pessoa compra um curso online e depois manda um curso presencial, desculpa, quer dizer, online também, mas presencial acontece bastante, a pessoa compra um curso onde ela tem que ler tudo antes de comprar, aí na hora que ela vai comprar, ela tem que clicar no li e aceito, que tem todos uns termos, ela acaba de comprar, no dia seguinte ela fala assim, eu comprei um curso, que dia é mesmo? Que horas que é o curso? Quais são as receitas que vão ter no curso? Isso tudo está explicado. Então, assim,
Quando a pessoa compra uma coisa ou quando a pessoa quer se envolver em alguma coisa, ela nem lê o que ela está fazendo, ela espera que alguém dê para ela, ela dificilmente vai ir adiante. Ela dificilmente vai conseguir, porque ela vai estar sempre esperando que alguém faça por ela. Então, assim, você, enquanto profissional, entrando no mercado, você precisa se esforçar ao máximo. Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém. Você precisa se preocupar em fazer a sua parte, ler, estudar, treinar, retreinar, fazer, refazer, quantas vezes precisar, porque senão você realmente não sai do lugar, entendeu? E as pessoas ficam chateadas, às vezes até achando, eu falei com tal pessoa, ele não quis me ajudar, mas assim, as pessoas vão tentar te ajudar, mas você tem que se ajudar também, entendeu? Tu acha que hoje, Flávio, é mais fácil ou mais difícil para quem está iniciando na confeitaria, levando em consideração que hoje a gente é muito mais conectado, então é mais fácil de se buscar informação do que há 20 anos atrás, ou que seja 10 anos atrás. Então a gente hoje tem muito mais acesso, muito mais informação, muito mais chefes conectados. Para quem está entrando hoje, é mais fácil ou mais difícil? O tanto faz? Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que é mais fácil no conceito obter informação, porque se eu vou voltar na minha época, eu posso dizer, vou fazer 30 anos de profissão, e na minha época não tinha site para comprar livro, não tinha site, né? Vamos voltar, não tinha internet há 30 anos. Livro, receita, as pessoas guardavam o caderninho assim, era um negócio maluco. Você não tinha acesso a nada, porque, de novo, você tinha televisão, né? Há 30 anos você tinha Ofélia na televisão, né? Não tinha nem a Ana ainda na época, Ana Maria. Então, assim, você tinha que se virar para conseguir, para aprender, para estudar, era muito mais complicado. Hoje, você tem internet, Instagram, YouTube, enfim, tudo que você pode imaginar. Você pode comprar livro na internet em qualquer lugar, você pode assistir aula. Eu quero assistir uma aula sobre decoração de chocolate. Você entra na internet e busca online lá na Rússia, lá na China, um cara dando aula para você assistir. Então, achar informação é muito mais fácil. Porém, é meio como entrar no shopping com o estacionamento vazio. Você não sabe em que vaga você para. Né? Você fica procurando, onde eu vou parar? Tem tanta vaga que eu não sei. Então, acho que as pessoas hoje em dia, elas têm tanta opção que elas não sabem para que lado elas vão, o que elas vão ler, o que elas vão procurar. E aí? Qual é o cara? Qual é o livro? Qual é a aula que eu vou fazer? Aonde eu procuro? As pessoas têm tanta informação, tanta que elas se perdem. E eu vou usar um exemplo, para mim, clássico disso que aconteceu comigo. Numa das minhas aulas presenciais aqui, que é uma aula de 2 dias sobre massa folhada, onde eu ensino do básico, né, desde misturar a massa, fazer abrir, tudo, uma aluna chegou no dia da aula desesperada. E ela falou assim, chefe, estou desesperada. Eu falei, por quê? Porque eu passei os últimos 2 dias na internet assistindo aula de massa folhada e eu não faço a menor ideia, porque eu vi tanta coisa diferente que eu não sei para que lado eu vou. Aí eu falei, deixa eu entender, você comprou uma aula de massa folhada para vir aqui fazer comigo na mão, para aprender, e você ficou 2 dias assistindo coisa na internet, a cabeça dela virou do avesso. Então, assim, porque ela viu, e ela já chegou achando que ela não ia saber fazer por causa de tanta coisa que ela viu, e porque ela viu tanta coisa diferente. Um fazia com a mão esquerda, com a mão direita, farinha preta, branca, gelado, quente e tal, ela não sabia o que ela fazia. Então, assim, por que a pessoa foi fazer isso? Porque tem muita opção. Então, não ter muita opção ajudava a gente a focar melhor, porque a gente só tinha aquela receita que aquela pessoa deu, que a gente procurou em tal lugar, e a gente se esforçava para fazer aquilo. E hoje as pessoas têm tanta opção que elas não sabem onde vão, entendeu? Inclusive porque quando a gente assiste um vídeo na internet, e estou falando de vídeo, não um vídeo feito pela Calebo, por exemplo, ou de uma aula séria, alguma coisa assim. A pessoa entra no YouTube, entra lá, tem lá a pessoa X fazendo um macarrão. E a pessoa faz um videozinho rápido, a pessoa que olha não sabe se aquele vídeo ela fez em 5 minutos, se ela editou, não editou,
se o macarrão que sai do forno ela comprou na padaria ou não, porque o dela não deu certo, não sai. E a pessoa se frustra por não conseguir fazer por causa desse monte, esse bombardeio, essa nuvem de gafanhoto de informação que tem, entendeu? Acabou isso. Virando uma colcha de retalho, né? Porque acaba pegando um pouquinho de informação de cada lugar na tentativa de montar uma coisa só, sai um Frankenstein, né? Não, e às vezes a informação só não te leva a lugar nenhum. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vou pegar um negócio aqui atrás. Ó. Vai lá. Isso aqui são livros de receita de pessoas que já não estão mais aqui, pelo menos não estão nessa encarnação minha. Já pode ser ter reencarnado, mas não estão. Especificamente, alguns desses livros, como esse aqui, tem livro da minha bisavó, da minha avó, que tem outros guardados. Você vê que eles estão embalados a vácuo, tá vendo? Sim. Esse livro tem 115 anos, esse livro. Ele foi escrito pela bisavó de um amigo meu, que era uma austríaca. A avó desse meu amigo foi uma das minhas avós na vida, que me ajudou a me criar. Tipo, eu tive duas avós de pai e mãe, mas essa pessoa vivia na casa dele. E ela que me ensinou muita coisa de cozinha também. Então, 40% do que tem nesse livro eu sei fazer, ou é o outro, também. 40% é pouco. O livro está escrito em alemão, com a letrinha dela, que já é difícil, mas é assim, um punhado de não sei o quê, né? Aquela história, uma xícara disso, um prato de arroz, um prato de açúcar, sei lá. Mas não tem foto, não tinha iPhone na época, não tem foto, não tinha nem máquina na época para fazer isso aqui, né? Era caro. Não tem desenho, não tem foto. Então, quando eu leio uma receita, eu não sei se esse bolo que ela está falando era grande, pequeno, quadrado ou redondo. Eu posso, lendo, ter uma noção, porque está escrito lá que tem manteiga, farinha, açúcar e ovo, por exemplo. Se tem muita manteiga, eu sei que é um bolo de base cremosa, que eu vou bater o açúcar com a manteiga, vou acrescentar os ovos, botar farinha e tal. Se é um bolo que tem pouca manteiga e mais ovo, eu sei que tem que bater os ovos com açúcar e tal. Então, você consegue ter uma noção de como faz a receita? Noção. Porque ela não está mais aqui, eu não vi esse bolo sendo feito, eu não sei, de novo, se é quadrado, redondo, grande, pequeno, e mesmo que eu chute e saia do forno, eu vou levar para a mãe do meu amigo, que ainda é viva, que eu chamo de tia, vou falar, esse bolo aqui era assim, era a mãe dela, né? Ela vai olhar e falar assim, não sei, não me lembro. Então, esse tipo de informação serve para isso aqui, é uma relíquia, para mim eu guardo com o coração, porque fez parte da minha vida, eu toquei nesse livro enquanto ele era vivo, depois eu faço um tratamentozinho nele, embalo a vácuo e guardo, nem fica aqui, fica separado, mas é uma informação que era difícil de obter, então graças a Deus eu sei muita coisa que tem aqui de receitas austríacas, austro-húngaras eu tenho que estão aqui, e eu aprendi a fazer, mas uma parte do livro não serve, como os livros das minhas avós também, né? Então, difícil saber. Então, essa quantidade de informação que a gente tinha, que era pequena, a gente guardava e não esquece mais. Hoje, a pessoa assiste o negócio e fala assim, vou te mostrar um negócio que eu vi. Ela fica procurando no celular e fala assim, meu, onde foi mesmo que eu vi, cara? E ela não sabe, ela não marcou, não gravou, e ela às vezes não tentou fazer. Existe uma coisa interessante, que hoje, com esse volume de informação que a gente tem, a pessoa perdeu a confiança nela. Cada vez que ela vê, ela pega 10 receitas de tiramisu, por exemplo, na internet. Ela não faz as 10, ela fica tentando entender qual é a melhor, aí ela faz uma. Gosta, quando ela faz a segunda, ela gosta mais da segunda, mas ela fala, mas a primeira tinha uma coisa legal, e ela fica meio perdida com esse monte de coisa. O que ela acaba fazendo é o seguinte, as pessoas viraram colecionadores de receita. A pessoa tem no computador 50 mil coisas guardadas, que ela nem sabe direito onde está, porque não está organizado, mas ela coleciona receitas que ela nunca fez. Tanto que a primeira coisa que você vê quando a gente posta alguma coisa na internet, a pessoa fala assim, cadê a receita? Me dá a receita. Para quê? Você vai fazer?
Entendeu? Você vai guardar, vai fazer. Então, de novo, eu acho que a nossa geração tinha uma dificuldade que gerou um caminho diferente para a gente. Quem está começando agora, se não focar, não se dedicar e não tentar olhar, de novo, a pessoa tem que olhar sim, mas ela tem que olhar sim também, porque eu falei, se ela começar a olhar para o todo, ela não sabe para onde ela vai. Ela fica frustrada de tanta coisa que ela não sabe fazer. Entendeu? Fala assim, meu, tem tanta coisa, eu não sei como fazer, e agora? E aí ela se perde. E essa ansiedade tem sido um dos grandes males aí da sociedade atual. Tanta informação, tanta coisa para fazer. E eu acho que, inclusive, esse teu formato de aprendizado, de começar numa época em que a informação não era tão vasta assim, te permitiu, que a gente fala hoje, de masterizar algo, né? Então, tu pegou aquela uma receita e fez, que levou pelo menos a tua perfeição, de tantas vezes que tu aprimorou a mesma receita, né? Legal. Porque tem que sair certo, ou seja, você tem que se envolver com aquilo, você tem que sentir aquilo. Por que você está fazendo essa receita? Por que você quer essa receita? Eu quero fazer um cheesecake. Por que você quer essa receita? O que você procura nela? Eu comi quando eu viajei, então eu quero uma receita igual. Beleza. Eu nunca comi, mas eu quero fazer alguma coisa que eu ache que seja bom e que fique legal para o meu paladar e para o paladar do meu cliente se eu for vender. Mas você vai ter que fazer 1000 vezes, acertar. É assim, qual é a temperatura do forno? É tanto. Mas no meu não deu certo. O que eu fiz de errado? Não sei, eu não vi você fazendo a receita, entendeu? Então, assim, existem coisas básicas que as pessoas não fazem, que é, por exemplo, entender o seu forno, ajustar o seu forno. E aí a pessoa, às vezes, nunca dá certo a receita, não é porque ela errou, porque ela é ruim, mas porque o forno estava mal regulado. De novo, vai gerar uma frustração nessa pessoa que vai acabar por desistir da profissão por causa disso, entendeu? Entendido. Lições valiosíssimas. Bom, Flávio, eu te tenho como meu momento tiete agora, tá? Eu te tenho como uma grande referência desde o início da minha profissão, inicialmente. Eu tenho um carinho muito grande pela Só Doces. A Só Doces foi um templo para mim no meu início de profissão, né? E tu sempre foi um grande nome, um grande defensor de uma confeitaria brasileira. Acho que foi o primeiro lugar que eu vi um cupuaçu, um doce feito com cupuaçu, com castanha do Pará. Tem saudosas lembranças da Só Doce. E eu vou para o meu primeiro Mostre e Conte. Tá? Então, para quem não sabe, ou para quem não lembra da Só Doces, tu tinha uma forma de rapadura pendurada perto da entrada. Não sei se tu ainda tem, espero que tenha, né? Que era uma preciosidade. Eu já falei contigo há muito tempo sobre isso, mas está aqui a minha forma de rapadura. Olha, que legal. Que eu trouxe do município de Canoas, no interior do Pernambuco, e que eu fiquei louco quando eu vi na tua confeitaria. Louco, porque eu fiquei impressionado como tu conseguia demonstrar, como tu conseguia caracterizar o Brasil, uma carranca na entrada, o Brasil representado no formato de doces. A gente teve um painel aqui com o Diego Lozano. O Diego Lozano também enalteceu o teu nome como uma grande referência de confeitaria brasileira quando ele estava no começo. E o que eu queria te perguntar com todos esses rodeios? Qual é a tua opinião hoje sobre a confeitaria brasileira hoje? E quais os futuros possíveis tu acha que a confeitaria brasileira pode chegar? Para onde a gente está indo? Aonde a gente pode chegar? Tá. Eu vou ter que voltar um pouco para trás para responder sua pergunta, até para falar da forma de rapadura. Essa forma foi um achado mesmo. Eu demorei alguns anos para conseguir, porque eu coloquei 2, 3 pessoas que eu conheci que trabalhavam com antiguidade procurando essa forma. Eu queria uma forma de rapadura, mas não coisa nova, eu queria uma coisa mais antiga. Acho que eles ficaram 5 anos procurando, e até um dia que um me ligou e falou, olha, eu não estava procurando, eu vim passear em Pernambuco, ficou numa fazenda que era uma antiga fazenda de produção de cana, de açúcar e tal,
e num canto tinha um monte de coisa, que era um celeiro velho e tal, e tinha essa forma. Assim, engraçado, né? Procurou, não achou, de repente apareceu na frente. Essa forma é uma forma do século XVIII, assim, pelas histórias que a gente tem lá, não fiz carbono 14 para saber, mas ela é final do século XVIII. Ela é uma forma entalhada, depois eu mando uma foto para vocês e tal, a gente coloca aí até. É uma forma entalhada num dormente de estrada de ferro. Então, era um pedaço de madeira que foi tirado para ser trocado na estrada de ferro, e alguém pegou a madeira e fez uma forma de rapadura. Então, assim, ela, assim, para mim tem muita história. Está comigo aqui na academia, fica na entrada aqui. Aliás, a carranca da Só Doces e a forma de rapadura ficam aqui. Então, fazem muita diferença. Sobre a confeitaria brasileira, para mim a história é a seguinte. Eu estou falando de voltar um pouco na história, porque eu tenho que contar uma história importante para as pessoas entenderem de onde veio a minha paixão pelo meu país, tá? Porque é uma coisa interessante. Eu nasci numa época, eu sou da década de 60, tá? E eu sou de uma época em que tudo que é de fora era melhor. Então a gente nascia e crescia falando de Estados Unidos, e basicamente Estados Unidos, Europa, mas assim, de uma forma geral, o brasileiro sempre falou muito de Estados Unidos. E meu sonho desde moleque e criança era ir para os Estados Unidos, né? Sempre queria conhecer a América do Norte. E eu desde os meus 9, 10 anos de idade eu toco bateria. E obviamente que, sendo a década de 60 baterista, meu negócio era tocar Led Zeppelin, Black Sabbath, depois veio Iron Maiden e tal, mas eu sou baterista clássico de rock, assim, e eu aprendi a tocar rock. Quando eu tinha 14 anos, eu fui para os Estados Unidos, eu fui passar um Natal e Ano Novo lá na casa de uns tios que eu tinha, que moravam lá, e ele fazia uma festa no Novo e ele era músico. Então ele juntava um monte de brasileiro para fazer uma festa de novo, onde eles ficavam tocando música. E era bossa nova, eles eram da década de 40, 50 tal, bossa nova tal, tinha muita coisa assim. E tinha os filhos dos caras que eram americanos e que também eram músicos. E aí, deixa os moleques tocar. Eu falei, baterista, deixa tocar. Quando a gente sentou para tocar, a gente foi tocar, a gente sentou, não, eu sentei, eles estavam de pé. Vamos tocar o quê? Vamos fazer uma bossa samba mais rápido, leva aí, a gente vê. Eu falei, não, vamos fazer um Led Zeppelin. Eu falei, não, a gente quer fazer aqui porque a festa é meio brasileira. Eu falei, cara, não sei tocar samba na bateria. E um dos meninos que era mais novo do que eu, porque eu tinha 14 na época, virou e falou o seguinte, cara, rock é da nossa cultura. Jazz é da nossa... Eu tocava jazz e rock, pra você ter uma ideia, porque meu pai tocava jazz. Ele falou, jazz e rock é da nossa cultura. A gente toca rock, mas você tem que saber tocar alguma coisa que é da sua cultura. Se você não sabe, está desvalorizando a sua bandeira. E o americano é maluco pela bandeira, né? Pelo bandeira no conceito amplo, né? Não bandeira fisicamente falando. E eu chorei naquele momento, não sabia o que fazer. Toquei lá uma bossa nova meio mais ou menos lá, porque eu vi os caras tocando. Quando eu voltei ao Brasil, eu cheguei em casa, larguei a mala, saí atrás de um professor de bateria que me ensinasse a tocar música brasileira. Então foi aprender a tocar forró, machixe, samba, o que você pode imaginar, eu fui aprender a tocar de música brasileira, e aí eu entendi que eu precisava dar valor para o que era meu, em primeiro lugar. Foi quando eu comecei a me envolver e procurar e entender o que era brasileiro. Então, naquela época, de novo, 14, 15 anos, de novo, está em tempo isso, eu ia no mercado municipal ver fruta, comer fruta, perguntava para as pessoas que vinham de fora sobre fruta e tal, que fruta é essa e tal. Então, assim, para começar a fazer. E aí, quando eu comecei a fazer doce, eu comecei a tentar, de novo, era difícil. Eu sempre, também, depois eu falo um pouco disso, mas eu sempre cozinhei, eu cozinhei desde moleque. Eu tinha que fazer alguma coisa com aquela fruta, ou com aquele produto brasileiro, seja fosse rapadura até,
que as pessoas enxergassem de uma forma que elas conheciam. Então é interessante, as pessoas conheciam pudim, quindim, brigadeiro, ponto. E aí se você ia para o norte e nordeste, bolo de rolo, Souza Leão, para o sul do país, cuca. Mas de forma geral, eu que estava em São Paulo, as pessoas em São Paulo conheciam sobremesa de restaurante. Tinha os mousses, tinha as tortas mais assim, umas coisas mais chiques e tal. E eu não podia chegar lá e fazer um bolo Souza Leão, por exemplo, porque as pessoas iam achar estranho. O próprio restaurante não ia comprar. O próprio restaurante do chefe Laurent, na Alameda Jaú, não teria um bolo Souza Leão ali, porque ele tinha que ter uma cara mais sofisticada, porque era o que era o restaurante. Então eu comecei a transformar o ingrediente brasileiro em algo que as pessoas entendessem. Então fazia um cheesecake, uma charlotte, uma torta de limão clássica, usando, por exemplo, a bio, por exemplo, então que é ácido também. Enfim, brincava com isso para a pessoa olhar e saber o que é. E isso cresceu muito o dia que eu fiz um mousse de cupuaçu com chocolate branco. E as pessoas comeram e acharam delicioso. E quando eu falei, falaram, mas o que é esse sabor que tem, meio alcoólico, meio defumado, meio que eu falei, é cupuaçu. O que é cupuaçu? Eu falei, é uma fruta do norte do país, né? Norte, eu falei, tá. Ai, credo, norte, coisa de pobre, sabe? Isso me mata no mundo, né? Sobre essa história, no mundo, esse preconceito é absurdo, assim, que existe no mundo e cada vez mais, parece que está aumentando. E eu fiquei louco com aquilo. Eu falei, agora que vocês vão comer coisa brasileira, entendeu? E foi daí que eu comecei a me envolver cada vez mais nisso. Só mais para frente que eu comecei a me envolver em fazer coisas mais clássicas brasileiras do jeito que elas são. Mas tanto que você falou da Só Doces, minha primeira loja, que eu abri em 2006 para 2007, a Só Doces tinha doces feitos com ingredientes brasileiros, mas com uma roupagem gringa, com cara de confeitaria francesa, italiana, porque senão as pessoas não iam consumir. A pessoa tinha que aprender a comer um negócio diferente. Então, esse é o início da história do trabalho com os ingredientes brasileiros. Aí eu trabalhava com o Laurent, enfim, eu fui trabalhar com o Laurent em 2000, fixamente com ele, né? E a gente fazia muita coisa e viajava muito e trazia muita coisa de fora do Brasil, de fora de São Paulo, desculpe, dentro do Brasil, para inventar coisas novas com sabores brasileiros. E foi aí que eu segui. O maior problema que a gente teve e ainda tem, e aí sim, onde a minha história da bateria dos gringos lá nos Estados Unidos, eu acho que ajuda muito, é assim, a gente só dá valor para o ingrediente brasileiro quando alguém lá de fora fala que o ingrediente é legal. E 2 exemplos que eu dou. O cupuaçu só ficou famoso no país o dia que o Japão tentou registrar o nome e a gente foi brigar na OMC. No momento em que saiu no Jornal Nacional que os japoneses estavam tentando registrar o nome de uma fruta brasileira e que estava tendo uma briga na OMC, o Brasil falou assim, que absurdo, os caras tentando roubar o nosso cupuaçu. A pessoa nem sabia o que era, ela entrava no Google para tentar descobrir o que era cupuaçu. E uma história mais antiga que as pessoas nem sabiam é que a Alemanha tinha registrado o nome rapadura 10 anos antes do cupuaçu, e que quem produzia rapadura no Brasil e tentava vender tinha que pagar royalty para a Alemanha. Isso também ficou na OMC um tempo, foi uma discussão longa, tal, e isso só saiu a nosso favor porque saiu na grande mídia e as pessoas começaram a ficar indignadas sem nem saber o que era. Então, assim, precisa alguém de fora falar que o negócio é bacana para a gente usar, né? O Ferran Adrià, lá no passado, começou a fazer as pérolas de, sei lá, pérolas de qualquer coisa, que no final era a nossa tapioquinha que usa para fazer sagu, né? A bolinha de tapioca que faz sagu, que ele começou a usar e todo mundo achava incrível, e foi o início da esferificação. Antes dele aprender a fazer esferificação com ingredientes químicos e tal,
ele fazia as pérolas de sagu. E aí, quando descobriram, começaram a fazer, nossa, e começaram a dar valor para um negócio que ninguém gostava. Aquele sagu com vinho do sul, que eu amo, de paixão, as pessoas não davam muito valor. Ninguém comprava sagu, não vendia. Então, assim, as pessoas começaram a dar valor, mas pelo motivo errado. As pessoas começaram a dar valor. Hoje, eu acho que isso foi mudando, já está mudando. As pessoas, me parece que realmente têm mais interesse por isso, mais vontade de entender o país. E eu acho que o futuro da nossa confeitaria continua sendo, óbvio, a gente usar os nossos ingredientes desde que a gente tenha facilidade para comprar um ingrediente que... Vou voltar ao cupuaçu. O produtor de cupuaçu do norte ganha mais dinheiro enchendo um container de cupuaçu e mandando para Japão, Ásia, Europa, Estados Unidos, do que vender para o nosso país. E a gente, quando compra caro. Então, isso faz diferença para a gente. Então, quando a gente tiver acesso, as coisas começam realmente a mudar e eu vejo que as pessoas estão interessadas. Então, tanto em consumir, em conhecer, como também em usar nos pratos. Se esses pratos vão ter uma roupagem internacional para a pessoa consumir, ou se ele vai ter a cara do Brasil, vai depender de onde ele está. Então, se você está num restaurante francês, você vai fazer um ingrediente brasileiro com uma roupagem francesa para caber no restaurante, a não ser que você tenha essa liberdade dentro do restaurante pelo dono, pelo cozinheiro e tal. Mas eu acho que a gente vai por aí. Precisa, sim, de novo, estudar o ingrediente, porque muita gente também descobre o ingrediente porque um chefe usou, nem sabe direito o que é e usa também. A gente entrou num momento, há alguns anos, de tanto amor pelos ingredientes brasileiros, que eu que fui jurado várias vezes aqui no Brasil de competição, era assim, a pessoa fazia uma torta, que a base da torta era uma base sucrê, mas ela tinha, por exemplo, castanha do Pará, depois ela tinha cupuaçu, bacuri, priprioca, cumaru, mousse, tudo que você pode imaginar numa coisa só, não tinha gosto de nada, mas a pessoa queria mostrar que ela estava usando ingrediente brasileiro, virava um samba do crioulo doido e não tinha sabor, tá? Então, quer ver? Eu falei uma coisa importante, eu falei castanha do Pará. Existe um modismo no país de falar castanha do Brasil. Não existe castanha do Brasil. A castanha do Pará é a castanha do Pará. Lá fora, castanha do Pará chama Brazil Nut, ou seja, ou Brazilian Nut, castanha do Brasil, ou noz do Brasil. A gente importou o nome. Por quê? O negócio é brasileiro, chama castanha do Pará, né? Conhecido para nós brasileiros como castanha do Pará. Por que as pessoas vendem e usam o nome de castanha do Brasil? Porque americanizar ou internacionalizar um nome, ok, você quer vender e exportar, tem que chamar talvez Brasil Nut para a pessoa entender o que é. O americano não consegue falar castanha do Pará, é difícil para o cara falar isso, né? Mas aqui no Brasil é castanha do Pará, não tem como mudar, entendeu? Então eu acho que vai por aí, viu? Tá ótimo. A gente tem que ter cuidado também dessa superutilização, porque senão fica só por uma questão de moda, tá todo mundo usando, então eu tenho que usar, e aí quanto mais eu usar, mais eu vou mostrar que eu valorizo os ingredientes brasileiros, então, claro que eles precisam ser bem vistos, mas também com técnica, com um bom olhar sobre o ingrediente. Às vezes tu usar um ingrediente sozinho, mas bem utilizado, vai ser muito melhor que misturar um monte, como tu bem colocou. Até porque a gente ouve muito falar que a gente sempre come primeiro com os olhos. E é verdade, você tem que olhar o prato, o doce, vamos falar de doce, você tem que entrar numa loja, olhar um doce na vitrine e falar, eu quero comer esse doce. Então você vai comer com os olhos. Porém, no final do processo, se o negócio não for bom, não é que a pessoa vai tentar experimentar outro, ela talvez nunca mais volte na sua loja, porque a decepção é muito grande quando o visual é lindo e o produto não. É o que acontece hoje. Eu sou um defensor contrário disso, tem gente que não gosta disso, mas assim, eu sou um defensor contrário ao entremê. Entremê é um negócio lindo, é um negócio de competição, não é um negócio para vender. Você pode ver que mesmo lá fora,
você não vê entremê do jeito que as pessoas estão acostumadas a ver em competição para vender, porque as pessoas não compram. Entremê, basicamente, é entremeado de coisas, tem que ter algumas camadas, mas às vezes eu vejo um entremê tão colorido, tão cheio de coisa, que eu não sei se eu pego ele na mão e ponho pilha embaixo, ele sai andando, vai virar um Transformer, ou se é para comer, de tão colorido que é. E se você colocar um cara desse na vitrine a R$100 e um bolo brigadeiro do lado, feito com chocolate Calebo a R$100, você vai vender 99 bolos brigadeiros antes de vender um daquele. Então, não é que eu desmereço quem faz, pelo amor de Deus, mas assim, eu acho que não é o mercado. A gente no Brasil não está acostumado com isso, nem lá fora eles consomem do jeito que a gente acha que tem que ser, com esculturas em cima, tal. Assim, eu valorizo muito quem faz esse trabalho. Tem pessoas que fazem trabalhos lindos realmente, mas é um trabalho muito mais visual. Eu já comi, a gente, de novo, eu em competição internacional, não sei nem quantos eu já comi, mais de 100 eu já comi em competição. Dificilmente eu posso dizer para você que eu lembro de um que me marcou, mesmo os que ganharam as competições que eu fui jurado. Porque é muito mais um conjunto de coisas do que ele em si só, entendeu? Então, eu acho que o simples, e a gente voltou um pouco isso agora, mais ainda, quer dizer, no momento que o mundo vem passando nos últimos anos, mais ainda as pessoas estão buscando aquilo que eles chamam de cozinha afetiva. As coisas rústicas fazem sucesso. É por isso que eu sou um fã da confeitaria italiana. Eu sou de família italiana, dos dois lados, e eu dou muito valor para aquilo, porque o doce italiano é simples, né? O italiano é o único país no mundo que tem um doce que chama feio, mas bom, né? Que é o Brutto ma buono, né? Que é um biscoito horrível, tudo torto, mas é delicioso. Então, assim, a confeitaria italiana é muito simples, muito rústica, clássica, né? A nova é diferente. Mas as coisas são deliciosas. Eles focam no sabor do produto, na qualidade do ingrediente. E é isso que a gente precisa pensar em primeiro lugar. Que se a pessoa for na sua loja, tem um bolo lindo por R$100, ela compra, come e fala assim, é gostoso. Ou não é gostoso, ela não compra mais. O produto não é lindo, está no mesmo preço. Ela come e fala, nossa, incrível de sabor, ela vai comprar de novo. Mesmo que for feinho, ela pode ter dificuldade, porque a gente tem que deixar bonito, mas mesmo que ele seja meio feinho, meio tortinho, e a pessoa comer e fala, nunca comi um negócio tão bom na vida, ela vai inclusive falar, vai naquele lugar, o bolo é feio, mas é delicioso. E é aí que você ganha, porque no final o que vale é o que ficou na boca, é o que ficou aqui e é o que ficou no coração, tá? E sem esquecer também, né, chefe, que é um negócio, né? Então, desenvolver um produto elaborado com 1000 camadas, que vai te levar 1, 2, às vezes 3 dias para desenvolver, será que vale a pena só porque estão fazendo, né? Então, fica aí a reflexão. Uma coisa que eu queria ouvir de ti, que é fruto desta tua trajetória, em algum momento da tua vida, tu decidiu ser professor. Tu decidiu ensinar aquilo que os anos te ensinaram e a tua prática, acima de tudo. Eu fiz muita questão dessa pergunta, porque eu tenho visto que, tenho percebido no mercado, até em função das plataformas digitais, que cada vez mais temos professores, cada vez mais cursos online. Não estou tirando mérito de ninguém, nem desmerecendo ninguém, mas pessoas muito jovens da profissão, que muitas vezes não tiveram pouca experiência prática, e estão aí ensinando. Fizeram um curso, num dia estão ensinando no outro. Quando foi assim o momento, quando foi o teu gatilho que tu te sentiu, se é que isso aconteceu, assim, pronto para ensinar? E o peso, porque isso é uma responsabilidade, né? A gente tem que enxergar que está formando profissionais para o mercado, está criando expectativas para profissionais. Como foi essa tua entrada? Como foi essa tua transição? Tá. Na verdade, assim, de forma geral, se eu falar muito mais amplo, espiritualmente, não houve uma transição. Eu estou na 4ª encarnação como professor. É a 4ª vez que eu venho para cá para ensinar e para transmitir conhecimento. Não sei se eu venho de novo ou não, vai depender quando eu for embora, mas é a 4ª vez que eu estou aqui para isso.
de forma geral, se eu pensar nessa, vamos pensar agora mais pé no chão para as pessoas que não são espíritas. Desde que eu me conheço por gente, eu gostava de passar o que eu sabia. Por nada. Eu gostava de ensinar. Em algum momento, eu até questionei se isso não era um pouco de ego e vaidade minha de querer mostrar que eu sabia mais do que os outros. E eu só entendi isso muitos anos depois. Eu, hoje, com 52, entendi isso, enfim, bem depois do que as coisas começaram a acontecer, porque acontecia comigo uma coisa que eu não vejo hoje, e aí com relação a ensinar. Eu ensino e eu fico feliz de ver as pessoas aprendendo e fazendo e sendo felizes com aquilo. Eu não espero que ninguém fale, eu aprendi com o Flávio, foi o Flávio que me ensinou, eu fiz aula com ele. Eu não tenho, tipo, tá vendo esse cara no Instagram? Ele tá fazendo esse doce, a receita é minha, ele aprendeu comigo, não faz diferença. E isso eu acho que vem de ser professor, você transmitir informação sem se preocupar em esperar que alguém te dê crédito por isso. Tá? O meu gatilho veio quando eu tinha certeza que eu sabia o suficiente para passar para alguém. Eu vou voltar um pouquinho já de novo para ficar claro, minhas duas avós faziam coisa para vender, as italianas, de doce. E eu ajudava elas na cozinha, quando eu tinha 6, 7 anos já, a fazer coisas para vender. E o meu pagamento era em doce, né? Eu cobrava em doce na época, né? E aí, eu me envolvi muito nessa história de doce desde sempre. Só que meu pai tinha uma empresa muito grande e eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer, tinha que seguir os passos do meu pai. Então, eu fui fazer engenharia mecânica e depois eu decidi que aquilo não era o meu caminho da empresa do meu pai. Foi quando eu, enfim, entrei na cozinha de forma geral, mas na confeitaria, depois eu até posso falar um pouco, mas aí eu fui fazer direito, porque eu achava que era um negócio importante para mim, enquanto conhecimento, ser advogado de formação, ser bacharel em direito, me ajuda muito até hoje mesmo. E eu, na faculdade, eu dava aula de direito penal para alunos de dependência de direito penal do ano anterior. Isso não fui eu que escolhi, foi meu professor que me colocou para dar aula. E quando ele me viu dando aula, quando eu fazia apresentação, ele falou, cara, você nasceu para ser professor. E eu fiquei com isso na cabeça e continuei dando aula e continuei pensando nessa história, até que quando eu comecei o meu negócio, especificamente a trabalhar com confeiteira, antes de abrir o meu negócio, empresa, comecei meu negócio na confeiteira, comecei a ser confeiteiro profissional, tudo que eu aprendia, eu guardava de uma forma que eu falava, isso aqui vai ajudar alguém em algum momento, da mesma forma que me ajudou. Tudo que me ajudava, eu falava, nossa, que bacana esse negócio, eu sabia que um dia ia ajudar alguém em algum momento. Isso fui andando. Então, o projeto montar uma escola de confeitaria nasceu antes de eu ser confeiteiro, porque eu já queria ser professor de alguma forma. Quando eu comecei na confeitaria, isso era muito mais recorrente na minha cabeça do que o fazer doce para vender. Tanto que eu comecei na confeitaria profissionalmente em 92, eu montei a minha primeira loja em 2006 para 2007. Só que no mês que eu comecei a trabalhar, eu falei, nossa, eu vou montar uma loja. E graças a Deus eu não montei, porque eu teria quebrado rapidamente, porque as coisas, você tem que aprender muito para fazer isso. Mas eu sempre estava lá tentando ensinar. Então, tudo que eu aprendi, eu ensinava para alguém, passava adiante, onde eu trabalhava, e isso fez muita diferença. E aí, quando eu tive a oportunidade e consegui juntar conhecimento suficiente, eu comecei a dar aula. Aí eu ensinava o que eu sabia, dentro do que eu sabia. Tanto que muita gente fala assim, por que você não dá aula de panificação? Porque eu não me dediquei à panificação. Eu faço pão, sei fazer, mas eu não me dediquei à panificação como eu me dediquei à confeitaria. E eu não gosto de ensinar uma coisa que eu não domino
que eu não tenho certeza do que eu estou falando para não falar besteira, eu preciso estudar muito mais. Eu não dou aula de coisas sem glúten, sem lactose, vegana, porque eu não sei, eu não domino essa área. Entendeu? Tem gente que faz isso. Então, aí sim, depois, quando eu tive oportunidade, eu falei, agora está na hora, eu tenho conhecimento suficiente para vender o que eu tenho, que foi quando eu vendi minha empresa e montei a minha escola. Aí, sim, aí eu falei, agora é o meu foco. Eu não vendo, então, você não vende mais nada? Não, não vendo. O gato tá aqui, o gato. Tá balançando meu computador. Eu não vendo mais nada. A pessoa pergunta, eu não vendo mais nada porque meu negócio agora é dar aula, entendeu? Então, vende assim, melhor, na verdade, né? Sim, pois é. Esse conhecimento, assim, veio dessa forma. Ou seja, ensinar me escolheu, entendeu? Foi assim que funcionou, mas eu acho que é difícil dizer, de novo, qual foi o gatilho, eu mais ou menos não sei, mas como eu te falei, ele apareceu, assim, ele veio, né, quando eu vim com isso. Mas era muito mais para conhecer também como tu foi sendo conduzido a esta condição. E todo Desculpa, só uma coisa, é importante, para quem está assistindo a gente, é importante lembrar disso, de novo, eu não sei nada, eu nasci sabendo nada, vou morrer sabendo nada, eu estou aqui para aprender e para passar adiante. Mas uma coisa que a gente tem que deixar, e isso eu vejo muito, como eu falei no começo, é o seguinte, se você se dispôs a ensinar, ensine, de coração aberto, tudo que você aprendeu, sem esconder nada, sem dar receita errada, sem falar, não, isso veja, não tem. Ensinar é ensinar. E sem cobrar quem aprendeu de você a querer te dar o crédito. Não existe isso. Tá? A pessoa pode dar o crédito, por exemplo, que você falou, do Lohan. Lohan me ensinou uma vida. Ele foi meu professor, ele ensinou minha vida. Mas eu não preciso ficar falando o tempo todo o que eu aprendi com ele, entendeu? São momentos específicos para isso. Ninguém precisa ficar te dando crédito o tempo todo. Isso é ego, isso é vaidade, isso não vale a pena. Aí você deixa de ser professor. Né? Excelente. E como tu bem tocou, tu está sempre aprendendo, tenho certeza, todo professor já foi aluno, todo professor já teve suas inspirações, tu já deixou bem claro o teu carinho e teu amor pelo Lohan, mas já que tu é uma referência para muitos, quem são tuas referências? Quem tu acha assim, um Instagram que vale a pena seguir, um livro que é indispensável na prateleira de um aluno de confeitaria e, o que eu não poderia deixar de perguntar, um doce inesquecível, seja no Brasil, seja lá fora, o que um confeiteiro gosta de comer, o que o Flávio... Vamos lá. Eu acho que assim, primeiro, a pessoa em que eu tenho como maior carinho, assim, como profissional fora do Brasil, é um cara que foi meu professor. Ele é contemporâneo do chefe Lohan. Eles estudaram juntos na escola com 14, 15 anos, menos até. Foi lá que eu estudei e me formei, inclusive, numa cidade muito pequena nos Estados Unidos. Ele chama Gilles Renosson. É um dos papas da confeitaria mundial, absolutamente desconhecido, porque ele escolheu na vida dele ser professor. Então ele é presidente de associações, ele está em todos os júris internacionais de confeitaria, é um dos caras mais requisitados do mundo da confeitaria por causa do conhecimento técnico dele, mas ele não quer aparecer em lugar nenhum. Ele simplesmente quer ficar quieto, tanto que ele está numa cidade. Hoje, a cidade deve ter talvez um pouco mais de 700 mil habitantes. É uma cidade em Michigan, bem indo para o Canadá, chama Grand Rapids. Bem pequenininho o lugar. Eu estudei, me formei lá, a gente virou grandes amigos. E ele está lá quieto numa faculdade pública como diretor de ensino da parte de confeitaria. Tranquilo, feliz, tem a casa dele e tal, tem os cachorros dele, gato. E é isso que ele curte na vida. Ele é minha inspiração enquanto tudo. Forma de ensinar, forma de você aprender, guardar, liberar o que é, de você lidar com as pessoas. Isso, para mim, é muito importante. Ele é uma referência para mim. Infelizmente, exatamente por causa do que ele falou, ele tem Instagram, mas ele tem 6 fotos lá, ele não usa. A gente, graças a Deus, com o advento aí de redes sociais, WhatsApp,
a gente pôde se falar cada vez mais, porque quando eu me formei lá, eu fui para lá em 98 para 99, quando eu me formei lá, a gente falava pelo telefone contando no relógio, né, para não gastar muito dinheiro. Ele me ligava às vezes, eu para ele, a gente falava bastante, agora é mais fácil. Ele é uma inspiração realmente enquanto ser humano da confeitaria. Eu sou muito fã, do Pierre Hermé, francês. Eu acho um lugar que a gente precisa ir, é imperdível realmente, o trabalho dele é muito bacana, é um trabalho consistente. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez na loja do Pierre Hermé, em 2002, se eu não me engano, e depois, praticamente todo ano sim, ano novo, ano sim, ano não, eu estou em Paris, até para conhecer, porque lá realmente tem muita informação, né? E a qualidade do produto dele não muda, a montagem, a formatação, ou seja, ele tem um padrão que ele segue assim, que é incrível. Você pode comer um doce que eu comi em 2002, eu comi agora no ano passado e comi nos últimos 10 anos, está igual. Então, eu tenho um respeito muito grande por ele com relação a isso, a manter um padrão de produção, de qualidade e tal, que é muito bacana, isso vale a pena. Tudo bem que ele está em outro país, é diferente, né? Mas em qualquer loja, né? Eu concordo contigo, essa padrão, em qualquer loja que tu for dele, até em outros países que não em país, existe aquele padrão estético. Não, e assim, existe uma coisa importante que, assim, muito do que ele faz hoje é congelado. Mas, pensando, nossa, é congelado, mas técnica é técnica. Né? Num passado, você ia de navio para um lugar. Meus avós vieram de navio para cá. Hoje dá para vir de avião muito mais rápido, né? As técnicas mudam. Dificilmente você come um produto congelado hoje que você sabe que foi congelado, porque é assim que você consegue ter volume de produção para abrir outras lojas. Porém, você precisa tentar, porque se você não tomar cuidado, você realmente cai na vala comum de fazer coisa mais ou menos. E ele não caiu nisso, então eu acho espetacular. Por exemplo, se você for para... Eu gosto muito, de novo, Itália é espetacular, Itália é sempre muito bom, mas as coisas muito mais simples, as confeitarias são muito mais padarias brasileiras, chega as coisas estão mais empilhadas para você experimentar, não tem aquelas vitrines de joia, né? O francês é muito mais para isso. Então, assim, se você olhar no Instagram, é difícil você encontrar um perfil que dê o que as pessoas procuram. Todos eles têm fotos lindas. Alguns têm informação importante, alguns deles têm informação importante, outros não. Mas poucos deles, por isso que assim, se eu for citar nome, eu vou ter um problema, porque tem uns que tem uma coisa legal e tem um monte de foto bacana, tem uma informação bacana. Tem uns que nem foto legal tem, mas o cara dá informação bacana. Então a pessoa tem que dar uma fuçada. Eu sempre digo o seguinte: entra no meu Instagram e vê quem eu sigo. Porque eu não sigo quem fica fazendo frufru, postando coisa só para botar foto. Eu gosto de coisa que me dá alguma informação, nem que seja uma. Eu sempre digo que se você comprar um livro e tiver um parágrafo em uma página que você lê e você não sabia, o livro valeu a pena. Né? Porque a gente fala, qual é um livro bom? Não sei, depende de qual ponto você está, né? Todo mundo fala que quantas vezes você ler O Pequeno Príncipe, quantas vezes você vai aprender coisas diferentes. É mais ou menos isso. Eu pego livros antigos, eu tenho livros super antigos de confeitaria, e às vezes eu pego, acho um negócio e falo, nossa, que bacana, e eu passei batido por aquilo, porque não é o que eu estava procurando na época, ou eu não entendia daquela forma. Entrando no conceito livro, eu tenho dois livros que eu acho que são importantes para as pessoas. Um mais antigo, vou pegar aqui, estou aqui até por isso. Quem puder, um dos grandes mestres, tá? Da chocolataria mundial, Chef. Deixa eu só ver se eu acho uma foto dele aqui para falar para vocês. Tem uma pequenininha aqui, mas Jean-Pierre. eu queria só ver se eu achar uma foto aqui. Achei uma foto maior dele. Jean-Pierre Wilbaud, tá? Nos deixou no ano retrasado. Essa coleção dele tem um livro dele, dessa coleção de ganaches e tal, que compila os 4 livros dele. É um livro muito atual, apesar de ter sido escrito
muito antigo. Eu tenho, acho que eu tenho o primeiro dele da primeira edição, tenho todos eles. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, de fazer aula com ele. Um ser humano incrível, assim. Eu acho que é um cara que até hoje eu respeito muito e eu sempre uso como algo para seguir, tá? Porque vale a pena. Outro livro que eu tenho, que eu gosto, é mais novo aí, Flops. Esse é mais moderno um pouco, que eu vou mostrar, um livro, inclusive, relativamente novo, que está aqui, ó. Tá? Esse é um livro que sai agora, inclusive ele está com o volume 2 agora. Se você pegar esse livro, que é do Michael Zebrowski e do Michael Mignano, eles fizeram o seguinte, eles compilaram as melhores receitas que eles têm de tudo. Então, assim, você tem uma receita incrível de cookie de chocolate, eles foram lá, fuçaram todos os livrinhos deles, todos esses livros aqui que eles têm, guardaram a vida inteira, falaram, essa é a melhor, botaram lá. Um livro, uma receita de pão de ló, de cheesecake, tudo que você pode imaginar tem. É um livro interessante para quem já está na confeitaria, não para quem está começando, porque ele não tem foto, não tem passo a passo. Ele tem a receita em uma página com modo de fazer, acabou. Então você tem que saber o que é. Se você não sabe o que é um cheesecake, não adianta fazer. É muito objetivo o livro, tem muita receita. Eu conheço o Michael Zebrowski, que eu conheço há bastante tempo já, nos Estados Unidos. Ele é um querido. E eu estou esperando chegar ao 2, que por causa aí do trânsito, de entrega de coisa não chegou, mas é esse aqui. E para quem quer um livro, vou dar um terceiro. Para quem quer um livro, está começando, esse livro é um espetáculo. Tá? Que é o Manual Prático de Confeitaria do Senac. Esse livro aqui, pessoal, vale demais a pena. Ele tem receita, vou abrir qualquer página aqui, ó, para mostrar. Ele tem as receitas com passo a passo do lado. Então, se você pegar todos eles, deixa eu pegar uma que tem aqui, ó, peguei essa que é melhor, ó. Tem fotos do passo a passo para a pessoa que quer fazer. É um livro espetacular. Assim, eu fiquei impressionado quando eu conheci esse livro. Tive a honra de poder fazer o prefácio desse livro. Mas, assim, obviamente que o Senac para mim, é uma instituição, acho incrível, assim, quanto palavra. Ele é uma instituição, mas quanto palavra, assim, quanto adjetivo. É um lugar incrível. Eu faria de todo jeito o prefácio, mas eu diria que eu fiz com muito mais coração, com muito mais energia, quando eu vi o livro e vi do que se tratava, vi o quão bem feito era. Me deu muito mais prazer em fazer, então valeu a pena, assim, é muito legal. Então, são essas as minhas indicações. Ótimo. Doce para a vida. Eu vou dizer 2 que fazem parte da minha vida e que eu não tenho como abrir mão. Antes de eu falar assim, eu vou fazer o meu segundo mostre aqui, porque não era uma prática, eu não mostrei em nenhum outro painel, mas eu tenho um registro muito carinhoso e muito especial para mim. Nossa! Que é essa capa da Gula de 2005, um bolo mousse de castanha do Pará com morango, feito pelo chefe Flávio Frederico, que foi o meu trabalho de conclusão no Senac, quando eu fiz confeitaria. Olha que legal isso. Que então, eu não podia deixar de mostrar esse momento. Foi o meu... Não dá para ver direito nos detalhes, galera, mas está pulverizado com chocolate branco, manteiga de cacau branca, que na época, aerógrafo, compressor, era algo que realmente não fazia parte do dia a dia. Que eu lembro que eu congelei chocolate branco, passei num processador e pulverizei com peneira para tentar dar um aspecto mais próximo possível para os recursos que a gente tinha na época no Senac, que foi onde eu fiz confeitaria. Olha que legal. Nossa, que bacana. Muito legal. Nossa, mais uma emoção para o meu dia aqui. Que legal. Então eu tenho esse registro muito carinhoso em tua homenagem. Você vê que bacana. Tá dentro do que eu te falei lá atrás, né? Usar ingrediente brasileiro. Morango não é brasileiro, mas a castanha do Pará, porque o mousse é bem legal. Então, é uma junção de aparência, né?
técnica e sabor para começar a trazer um pouco do Brasil para as pessoas, entendeu? Então, morango eu sei o que é, castanha do Pará nunca comi um mousse, então vai trazendo, assim, muito Aqui legal. uma foto forte, foi um dos primeiros, né, se a gente considerar um entremê, em função das camadas que tem, foi o primeiro que eu fiz na minha vida, foi baseado nessa. Muito bom, nossa, adorei. E agradeço. Estou aqui hoje muito em função de ti. E aí, doces da minha vida, como eu falei, eu vou dizer 2 deles, que são os que realmente eu tenho que falar. Um deles foi um dos primeiros doces que eu aprendi a fazer na vida, que eu fazia com a minha avó, que chama strufoli, que é um doce italiano de Natal, né, que são umas bolinhas de massa fritas misturadas com mel, com nozes e tal. E era engraçado porque era um doce de Natal. Toda vez que a gente fazia, minha avó fazia para o Natal, e ela não vendia, ela fazia só para a nossa mesa, ela fazia um menorzinho que era o meu, era o pagamento por eu ajudar ela a fazer. Que me traz uma lembrança muito bacana, que hoje talvez seja impossível ver. Quando eu fazia coisa com a minha avó materna, que fazia doces mais italianos, a minha avó paterna, apesar também de descendência italiana, fazia coisas mais portuguesas, porque a minha bisavó era portuguesa. Minha avó materna fazia as coisas italianas, muita coisa é frita. E minha avó falou que eu não tinha muito jeito e eu era muito acelerado para fazer as coisas, então ela não me deixava fazer a massa, mas eu ficava fritando. Então, a minha lembrança de 7 anos de idade, do lado do fogão, em cima de um banquinho de madeira meio bambo, assim, fritando canole a 130 graus, quando hoje as mães quase não deixam as crianças sentarem na cozinha de medo, e minha avó me botava lá e falava assim, você não pode mexer na massa porque você estraga a massa, mas você pode correr o risco de se fritar. E eu nunca me queimei, tá? Eu falo isso, eu brinco, tem gente que fala assim, olha, eu tenho queimadura. Cara, ter queimadura é ruim. Além de doer, quer dizer que você fez alguma coisa errada. Eu não tenho uma queimadura no corpo. E eu trabalhei muito tempo fazendo isso lá. Então, o strufoli é um doce da vida para mim. Porque todo ano no Natal eu faço. Quando minha avó foi embora, ficou para mim fazer, então sou eu que faço no Natal, o strufoli. E o outro doce para mim, que é um doce de vida para mim, é o brigadeiro, não tem jeito. Se eu estou na vontade de comer um doce, eu faço um brigadeiro, daqueles que você faz, joga no prato e já vai comendo pelas beiradas, sabe, assim, não espera esfriar, que brigadeiro te traz esse sossego na alma, porque te traz tanta coisa junto, assim, coisas boas, sempre coisas boas, né, coisas boas de todos os momentos, porque, puta, quando você comia brigadeiro, você estava numa festinha com os amigos, ou uma festa sua, ou porque quando sua mãe fazia, você ficava feliz que tinha brigadeiro. Então, né, eu costumo dizer que ainda, é um mercado a ser explorado, ainda não servem doce em velório. Né? O americano está acostumado a comer um monte, né, no velório, tal, é diferente o conceito deles. É um mercado grande a ser explorado de fazer doce, mas de qualquer forma, como não tem, eu nunca comi brigadeiro em velório. Então eu sempre tenho lembranças boas. Então quando você fala assim, nossa, hoje tá afim de comer um doce, daqueles para relaxar a cabeça e a alma, você come um brigadeiro. São as coisas que eu realmente, se eu fosse falar em doces inesquecíveis, assim, tipo, puta, doce que eu comi na vida, que eu não esqueço, deve ter um monte, mas eu me preocupo sempre porque muitos deles estão ligados a momentos específicos que podem não se repetir. Então, por exemplo, eu comi um doce de uma confeitaria desse tamanho na Itália, numa tarde de sol de outono, sei lá, em Milão. Você tem que transferir um monte de informação que não seja só o doce. Então, sempre um doce inesquecível tem que ser meio que comido sentado, de olhos vendados, num lugar só, para você falar, puta, esse doce é espetacular, porque todos eles têm um vínculo. Você está de férias, tranquilo, tal, então junta muita informação. Então, para mim, esse sim, que é o doce que eu faço até hoje, que é o strufoli e o brigadeiro, acho que são os doces inesquecíveis da minha vida, assim. Maravilhoso. Eu tenho, na família, o strufoli faz parte também. Legal, incrível, né? E que, inclusive, está se perdendo na família, porque os mais velhos estão indo embora, já não estão mais fazendo. Fica aí na minha paleta a obrigação de
perseverar essa tradição. Flávio, evidentemente eu poderia ficar o dia inteiro aqui conversando contigo, tenho certeza que a nossa audiência também está muito encantada com a tua história, com a tua trajetória, te conhecer também um pouquinho mais além das redes sociais. Então, para fazer o nosso fechamento, eu comecei te perguntando o que o Flávio Federico hoje falaria para o jovem Flávio, 25 anos atrás. Então, para a gente fechar, eu queria saber o que o Flávio Federico hoje espera para o Flávio Federico do futuro. Não importa quantos anos, mas como tu te vê, o que tu te vê fazendo. Por favor. Eu me vejo e eu diria para mim, se eu tiver que falar alguma coisa para mim hoje, para eu seguir adiante, falar assim, olha, siga fazendo o que você faz com o amor que você faz, porque eu faço realmente com amor. Eu sempre digo que dinheiro é consequência, a gente precisa, o mundo é capitalista, a gente precisa pagar conta, mas tudo que eu faço com muito amor e carinho. Eu não faço o que eu não acredito, não faço o que eu gosto. Então, o que eu diria para mim hoje siga nesse caminho e não deixe nenhuma das suas ideias cair por terra. Toda ideia que você tem, teste. Toda ideia que você tem, faça, porque em algum momento, pode ser que não agora, mas em algum momento ela vai fazer diferença na sua vida quando você perceber que você já tinha feito, testado. Eu acho que, como eu já falei, quer dizer, a gente nasce sabendo nada e morre sabendo nada. E tudo que a gente pode saber, a gente vai saber porque alguém passou para a gente, porque a gente aprendeu fazendo. E se a gente teve a oportunidade de estar aqui fazendo alguma coisa de bom, a gente tem que passar para frente. Ou seja, se eu tenho a oportunidade de ter esse monte de livro aqui atrás, ter a minha escola, ter todo o apoio que eu tenho de todo mundo que me ajuda, porque a gente não faz nada sozinho. Eu não estou falando da minha equipe só, estou falando de quem trabalha comigo, não estou falando da minha esposa, estou falando de todo mundo, todo mundo. Se a gente não tem essas pessoas na nossa vida, a gente não é ninguém. Tá? Então, assim, a gente tem que retribuir de alguma forma. É por isso que eu falo assim, receita a gente tem que passar, informação a gente tem que passar, porque a gente não sabe até quando a gente está aqui. Tá? Se eu posso acrescentar uma coisa relacionada a isso, aí vou voltar no jovem chefe lá atrás, mas aí eu não vou falar para mim, eu vou falar para quem está ouvindo. Aproveita se você tem tia, avó, mãe vivas ainda, e começa a aprender o que está nesses livrinhos aqui. Porque o dia que elas forem embora, alguém na sua família vai falar assim, nossa, era tão boa aquela rosca, né, que a mãe fazia, que a tia fazia, e ninguém mais consegue fazer. Então, assim, você que está no meio, você que está na confeitaria, você que está na cozinha, o que você está estudando? Você está estudando uma forma de formular uma receita e transformar uma receita em números e nomes e palavras e instruções. É isso que você faz. Como é que a minha avó fazia? Um punhado disso, para daquilo, mistura. Minha avó não sabia o que era método cremoso, espumovo, o que era branquear, nada disso. Ela fazia porque ela aprendeu daquele jeito. Você sabe. Então, pega uma receita da sua tia, da sua avó, da sua bisavó, da sua mãe, faz junto com ela, transcreve tudo, fotografa tudo, para você ter uma informação técnica sobre o que era. O dia que ela, infelizmente, não estiver mais aqui, você tem como reproduzir o que ela fazia, porque você tem isso formatado de uma forma que você aprendeu a fazer. Não deixa isso passar, porque quando passar, você vai falar, putz, eu podia ter feito aquilo. Não deixa não, tá? E se passou, passou, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Cássio, obrigado mesmo. Foi uma honra estar aqui, para mim um prazer enorme. A todos da Calebo, que, nossa, Calebo, quase 23 anos que eu estou com a Calebo já. E eu tenho que só agradecer, porque o carinho que vocês todos têm por mim, assim, não tem preço. Então, olha, sucesso para vocês. Sigam em frente, Cássio. Obrigado mesmo a todos vocês. Fiquem com Deus, meu, e ó, bola pra frente. Vamos tocar a vida aí felizes, animando as pessoas, que ninguém vai ficar esse cara feio quando come doce, só quando tá ruim. Valeu, beijo, obrigado. Eu que agradeço. Gratidão, chefe Flávio Federico. São com essas palavras e com um chefe que eu
tanto admiro, que a gente vai chegando ao final do nosso webinário. Foram muitas semanas, foram algumas dezenas de convidados, chefes e autoridades nas mais diversas áreas. Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Todo o conteúdo que foi entregue, todo o conteúdo desenvolvido continua pela eternidade nas nossas plataformas de comunicação. Eu agradeço imensamente todo o tempo de vocês, toda a atenção e todo o carinho que eu recebi ao longo desse projeto. O webinar vai ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos e até uma próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.